Olá, amores, sejam bem-vindos. Eu sou Dayana, canal Mundo Místico. Vamos de terça-feira do amado ou da amada. Escolha uma das duas opções ou ouça as duas. Uma pode estar conectada à outra, uma pode complementar a outra. Primeira opção, a pontinha de quartzo rosa. E a segunda opção, a torre de selenita branca. Curta, comenta, compartilha esse vídeo, hype o vídeo. Se você ainda não for inscrita, te convido a se inscrever. É uma honra ter você por aqui. Gratidão pela sua inscrição, gratidão pelo seu carinho aqui, gratidão pela sua presença. Necessitando de uma leitura particular, voltada somente para a sua energia, o número está aí acima, DDD 21, número 98615. 4945, você pode estar chamando hoje na terça, que eu estou fazendo leituras particulares para vocês. Vamos lá? Escreva aí no campo dos comentários o nosso decreto. Eu decreto caminhos abertos em minha vida, que todos os caminhos estejam abertos, assim é, está feito, está feito, está feito. Hoje eu estou fazendo um ritual de abertura de caminhos, um ritual coletivo de abertura de caminhos. Coloca o seu nome, coloca a sua data de nascimento aí no campo dos comentários para participar. Até às 23 horas eu estou coletando os nomes de vocês. Pode colocar inicial e data de nascimento. Ritual coletivo de abertura de caminhos. Ritual gratuito. Estou fazendo para mim e vou fazer para todos os consulentes que se interessarem. Coloca no campo dos comentários. Tá bom? Vamos decretar caminhos abertos e vamos pedir por caminhos abertos e vamos fazer o nosso oferecimento à energia de Cigana Esmeralda. Tá? Todos os meus rituais eu entrego na energia de Cigana Esmeralda. Primeira opção, para quem se conectou com pontinha de quartzo rosa. Vamos ver a mente, mental, sentimental. Vamos ver como essa pessoa tá, né? Peço que você pense nessa pessoa. E peço nesse momento licença para entrar no campo espiritual de todas as pessoas envolvidas nessa questão. Peço orientação e guiança dos meus amigos espirituais, dos meus ancestrais, de todo o povo cigano. Opchauriô. Vamos lá. Por favor, Cigana Esmeralda, minha cigana, não me desampare, cigana. Como que tá hoje o mental dessa pessoa? Dois de ouros e o 3 de paus. Eu vejo muita necessidade dessa pessoa ir em busca de algo melhor para ela, mas ela não tá dando a importância. Ela não está focando na importância, na necessidade dela mudar. Tem uma necessidade aqui de se movimentar, de mudar. E ela está olhando, ela está analisando, ela está em dúvida. Tem uma dualidade aqui, tem uma questão aqui que deixa essa pessoa confusa, meio com medo. Tô vendo a necessidade dessa pessoa de correr atrás de algum objetivo dela, mas ela não tá avançando, ela não tá conseguindo avançar. O mental dividido. A mente dela tá dividida entre duas coisas, uma coisa de menor importância e outra coisa que é maior na vida dela, mas ela não consegue enxergar o que é maior.
Talvez ela esteja dando importância àquilo que não tem, e aquilo que tem muita importância está sendo diminuído. Existe uma distorção de valores aqui. É isso que eu estou vendo. Um desequilíbrio. Aquilo que é fútil, supérfluo, talvez ela está olhando e está colocando gás, enquanto que aquilo que é realmente valioso e que precisaria de uma atenção um pouco mais de capricho, digamos assim, tá sendo adiado. E enquanto ela não olhar para aquilo que ela precisa olhar, não aquilo que ela quer olhar, a vida vai continuar repetindo os ciclos para ela. Tem uma energia aqui de uma lição que não foi aprendida e que precisa ser repetida. E quantas vezes ela vai precisar repetir aqui um erro ou uma lição, né? Porque a lição não é um erro. Quando a gente faz alguma coisa na nossa vida, nunca é um erro. Nunca é um erro, mesmo quando o resultado não é positivo. É quantas vezes essa pessoa vai precisar fazer algo para tomar nota dessa lição. Tá? Então existem aqui pelo menos duas coisas que essa pessoa está tendo que dividir a atenção, e ela está dando importância para algo que nesse momento não precisaria de tanta importância assim, não precisaria de tanta atenção, de tanto foco. Tem uma distração aqui. Existe algo que é meta, que é objetivo, que é necessário ser aprendido, e existe uma distração. E eu vejo essa pessoa distraída, olhando para aquilo, fazendo aquilo, se ocupando daquilo, que não vai levar ela ao avanço, que não vai levar ela para um lugar diferente, que vai deixar ela no mesmo patamar, e ela não quer ficar. E ninguém merece ficar no mesmo patamar, né? Passando por tantas situações e ficando no mesmo patamar. Olha aí a lição. Tem uma crença, né? Uma crença que precisa ser quebrada. Em algum aspecto aqui, existe um padrão que está sendo repetido por essa pessoa, repetido por crença. Ela acredita que se ela tentar e tentar e tentar mais uma vez, ela vai conseguir mudar alguma coisa. Ou ela entende aqui que ela precisa insistir nessa coisa. O Hierofante, para alguns aqui, essa pessoa está insistindo num relacionamento, ou insistindo numa forma de ser, insistindo numa profissão que não está sendo adequada para ela, insistindo numa crença, pessoal. Ela está esbarrando numa crença dela. Então, o momento de vida é muito assim, uma pessoa entre o avanço e a estagnação. Mas ela não sabe que um representa avanço, o outro representa estagnação. Ela sente que a crença dela, com a crença dela, ela pode avançar. Ninguém avança com crenças limitantes. Tem crenças que são ótimas, mas tem uma crença aqui que é limitante. Talvez essa pessoa esteja parada aí nesse bloqueio há muito tempo, tá? Há muito tempo, pensando e fazendo muito parecido tudo. É aquele negócio, né? Tendo atitudes repetidas e pensando que vai ter resultados diferentes. 10 de espadas, tem uma coisa aqui de um medo, né? Um medo de passar uma vergonha, um medo da humilhação, um medo da ridicularização. Tô falando certo? Essa pessoa ela tem medo de ser ridicularizada.
Para alguns aqui, essa pessoa tem uma ideia muito audaciosa sobre a vida, mas ela prefere não seguir a ideia dela, ela prefere não seguir o instinto dela. Para alguns aqui é uma pessoa que está com o instinto reprimido. Ela prefere não seguir o instinto dela porque ela tem medo de passar vergonha, tem medo do que a sociedade vai dizer, do que os irmãos da igreja vão dizer, do que as pessoas que convivem com ela vão dizer. Essa pessoa ela tem medo da humilhação, de ser ridicularizada. E ela já teve problemas com isso. Ela já teve problemas com isso. Por isso que ela travou. Ela travou o avanço dela. Por medo. Medo de ser exposta. Tem uma coisa aqui de uma colheita que nunca chega. Parece que tem uma promessa. Qual é o momento de vida? Carta da Lua, no fundo do deck. Eu poderia falar que essa pessoa, ela tá vivendo um momento escuro, mas eu não sinto que é só um momento. Eu sinto que essa pessoa, ela vive uma vida que é de ilusão, é uma fantasia. Ou posso dizer que ela não sabe viver a vida de forma intensa, entregue. Ela tem medo. Existe muita energia de medo aqui. A palavra medo vem, medo, 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 medo. 7 de ouros. É tempo de plantar. É tempo de ter paciência e plantar novamente. Mas só que essa pessoa, ela já teve aqui o momento dela de plantar e ela nunca colhe. É isso, é uma pessoa que ela tem plantado muito e a colheita nunca chega, gente. Estranho isso. Tem uma insegurança, uma indecisão. Parece que essa pessoa ela não termina nada que ela começa. Tem uma instabilidade aqui, emocional, sentimental, espiritual. Existe uma inconstância, uma falta de perseverança. Porque essa pessoa ela não faz o que ela gosta. Ela faz por fazer, ela não faz o que ela acredita em outras coisas. Ela poderia facilmente viver uma vida em outro lugar, de uma forma mais solta, de uma forma mais até assim, despojada, mas ela tá vivendo a vida aí, nossa, olha aqui, ó, a Lua e o 8 de espadas. A Lua e o 8 de espadas está falando de questões mentais, questões psíquicas. A mente dessa pessoa tá em parafuso. Talvez é uma pessoa que tenha um desequilíbrio mental. E esse desequilíbrio é oriundo de crenças limitantes. Nada que essa pessoa tem feito prospera. Porque ela morre na praia. Mas por que ela morre na praia? Porque ela não faz o que ela gosta. Quando a gente faz o que a gente gosta, não importa se a gente ganha dinheiro, se a gente tem resultado, não importa. A gente continua fazendo e gostando. Porque o importante é a gente gostar. O importante é a gente ter aquele traquejo com a coisa. Aqui tem uma pessoa que olha para a vida dela e vê, não tem nenhum tipo de vontade.
mas ao mesmo tempo ela também não sabe viver outra vida. E ela fica vivendo uma vida assim, sem resultados. Planta, planta, planta e nunca colhe. É uma pessoa que está bem morna. Tem energia de medo, mas o medo sozinho não leva ninguém a lugar nenhum. O medo só reprime, só coloca obstáculos, só deixa essa pessoa presa. O que é isso, por favor? Tarô dos Magos, ok? O que é isso, por favor? O que significa isso? Por quê? Qual o bloqueio dessa pessoa nesse momento? Vamos falar com um momento de vida que essa pessoa não é assim. A justiça. É kármico, né? A justiça fala de alguma situação kármica. Interessante que veio 2 de ouros e veio a justiça aqui também. Tem um ajuste que precisa acontecer. Mas para que esse ajuste aconteça, essa pessoa ela precisa romper com um ciclo. Enquanto ela não romper com um ciclo aqui, não para de fazer alguma coisa que ela está fazendo repetidamente. Existe algo que ela faz todos os dias que vai contra a natureza dela. Digamos até assim. Contra a natureza dela. Mas ela faz por quê? Porque ela aprendeu. Ela aprendeu que é certo. Pode ser certo até pro irmão dela, gêmeo. Mas para ela não é. Não faz bem. Não faz bem para ela. Não traz mais crescimento. Não traz mais resultados. E ela está tentando buscar a justiça. Ela está tentando buscar esse equilíbrio. Buscar ressignificar até a vida dela. Mas ela não vai conseguir ressignificar desse jeito. Bloqueio. O bloqueio está na justiça, fala que essa pessoa está com a vida desorganizada. Existe algo aqui, inclusive algo que pode ir contra a lei, né? 8 de copas. Essa pessoa não sabe se despedir de uma situação. Ela não consegue. Bloqueio. Ela não consegue se despedir de uma situação para avançar para algo novo. E sim, há necessidade dela abrir mão de um comportamento, de um pensamento, de uma situação, de alguém, para ela conseguir avançar na vida. O que ela está vivendo? Rainha de Espadas. Ela está vivendo aqui sob o comando de uma pessoa, de alguém. Ela está vivendo aqui... Alguém está manipulando essa pessoa, a sua pessoa amada. Ela é manipulada. Qual é a energia dessa rainha de espadas? Rei de espadas. Gente, tem uma força coercitiva aqui que decreta o que essa pessoa faz e o que essa pessoa não faz. Parece que ela tem que dizer amém aqui para essas pessoas, sempre. E isso aqui pode ser energia de desencarnados, tá? Pode ser energia de obsessores. Olha. Pode bem ser. E aí? E aí, a vida dessa pessoa hoje não anda, né, gente? Não anda. Rainha de copas veio numa coisa também. No fundo do deck tem o 5 de pentáculos. Tem uma coisa aqui que não cresce, que não avança. Que, pelo contrário, só regride. E tem muitos personagens aqui, digamos assim. Tem muitas pessoas por trás dele ou dela. Muitas energias.
tem muito encosto em cima dessa pessoa. Isso aqui pode ser kármico? Pode, deve ser kármico. Para alguns é alguma urucubaca que jogaram em cima dessa pessoa, 5 de ouros, para secar a vida dela, para gelar a vida dela, para deixá-la no frio, para deixar ela assim mesmo, olha, plantando e colhendo nada, sem colheita. Futuro. 2 cartas, tá? Futuro. 6 de pentáculos, eu acredito que já está acontecendo, que é uma ajuda da espiritualidade, uma troca, uma ajuda de alguém também. Mais o quê? A alta sacerdotisa. Bem, futuro. O futuro dela depende dessa ajuda aqui, ó. Dessa ajuda dessa moça. Tem uma mulher que vai ajudá-lo. Ou ajudá-la. Pode ser uma mentora. Isso aqui é uma energia boa, tá? Uma energia elevada. Uma sacerdotisa. Uma energia feminina de alguém que tem uma positividade, tem uma elevação e consegue também tirar essa pessoa aqui do limbo. Porque sim, ela tá no limbo. Então o dia, a gente pode dizer que é um dia de muito desequilíbrio, de muito desconforto, um dia onde essa pessoa ela se vê muito amedrontada, indecisa, ela não sabe muito bem como desenvolver a vida dela, ela está sendo manipulada por pessoas, por energias que sugam ela, e o pior de tudo é que ela não consegue colocar um ponto final, ela não consegue dar um basta sozinha numa situação. Mostra uma intervenção divina aqui, num futuro próximo, trazendo uma mãozinha de uma mentora fabulosa, muito iluminada, mas essa pessoa precisa se abrir também, né? Aquilo tudo que eu falei para vocês, né? É uma pessoa que tem medo, principalmente porque aparecem muitos personagens aqui por trás dele ou dela. É uma pessoa que tem medo da rejeição, de ser rejeitado por qualquer um. Tem uma carência muito grande, por isso tem uma dependência. Mas eu sinto que essa carência ela será suprida. É isso. Vamos ver em relação a você, como essa pessoa tá. Cuidado, porque o que eu sinto aqui é que a vida dessa pessoa tá bem estagnada. E se você ficar se associando muito a ela, a sua vida acaba ficando também estagnada, sem crescimento. Por mais que você tenha ligação com ele ou com ela, ninguém merece ficar perto de uma pessoa. Chega a dar nervoso, né, gente? A gente fica perto de uma pessoa que, poxa, não se ajuda. Porque essa pessoa ela não se ajuda. Ela deve frequentar lugares muito pesados aqui. Se você não souber que ela frequenta, ela deve frequentar, mesmo sem você saber. As pessoas fazem coisas que depois a gente fala assim, caramba, por isso, né? Por isso. Energia dela em relação a você. Olha só, a carta da lua. Ela se alimenta da sua energia, essa pessoa. Também, né? Ela se alimenta da sua energia também. Suga muito seus pensamentos. Tem uma conexão aqui importante com você. É muito ligada a você. Mas é aí que você tem que ver, será que vale a pena
está conectada a essa pessoa, porque você pode cortar. Seja do jeito que for, você pode cortar. Se não te fizer bem, se não tiver te evoluindo, se tiver te sufocando, é bom você cortar. Ela gosta muito de você, ela andou sonhando com você nas últimas noites. Você é muito importante para essa pessoa. É aquilo que eu falei, você ancora a energia dele ou dela, você renova essa pessoa. Você é... Assim, o simples fato de você existir já faz com que essa pessoa também se sustente ancorado. Porque tem uma história aqui muito antiga por trás na conexão de vocês. Uma história de duas almas que já se ajudaram muito. Mas eu sinto que essa pessoa ela tem feito escolhas erradas no atual momento. Tem se relacionado com pessoas que são barra pesada, espiritualmente falando. Aqui fala dessa conexão espiritual de vocês, fala de uma história que essa pessoa pode até lembrar inconscientemente, história de vidas passadas, conexão, mas também fala aqui, ó, da negatividade que ancora essa conexão. Ancora de prender agora, né? Não faz... existe algo que precisa ser eliminado para o amor renascer. Porque esse amor aqui, ele precisa de renascimento, de libertação, de salvação. E isso só acontece se as duas partes estiverem ativas no processo. E eu vejo que a sua pessoa amada, ela tá passiva. Ela tá se deixando, né? Se deixando levar pelo mal, se deixando influenciar, se deixando envenenar. E não que ela não tenha sentimentos por você. Pelo contrário, ela tem sentimentos bons. Mas só o sentimento dela não vai fazer com que você... Só os sentimentos de vocês dois não vai fazer com que vocês sejam felizes. Precisa de ação. E eu não tô vendo ação por parte dessa pessoa. Tem predisposição a agir? Tem. Mas agindo, de verdade, essa pessoa não tá. Ela tá pensando, ela tá lembrando, ela tá nostálgica, ela tá saudosa. Mas ela não tá agindo para se livrar dos demônios dela, dos inimigos espirituais dela. E isso acaba te afetando. Com isso, ela acaba também te prejudicando. Quer um conselho? Vamos pegar. Vou pegar o resto do tarô que ficou grudado na mesa. Vamos pegar um conselho, né? Conselho para o consulente, por favor. O 3 de Pentáculos, peça ajuda. Aqui o 3 de Pentáculos é você podendo pedir ajuda a alguém que... Tem até assim, uma ajuda de alguém que pode fazer algo para você ligada a uma transmutação, um caldeirão. Eu não conheço ninguém que trabalhe, não tá vindo na minha mente alguém que trabalha com caldeirão aqui. Mas talvez você conheça, ou você vai topar com alguém, vai conhecer alguém aí nos próximos dias que trabalhe com algum tipo de ritualística ligada a um caldeirão, a transmutação. E com isso você vai conseguir... É um dos passos, né? Um dos caminhos que vai te ajudar a transmutar esse negativo. Peça ajuda. Escolha pedir ajuda e oferecer também
ajuda para quem precisa. A maneira que você oferece ajuda para quem precisa, quando você precisa, sempre vai ter alguém para te ajudar. Esteja em comunidade. Não tenha vergonha nem medo. Não é para você abrir a sua vida para todos, mas assim, tem pessoas que podem te ajudar. E não tenha vergonha de pedir essa ajuda. Tá bom? Vamos ver o conselho final aqui com... Isso aqui é mais uma mensagem da sua mentora do que um conselho final. Aqui agora, vamos lá. Dentro do seu coração mora a sua criança interior. Ela está pedindo para você se divertir, sorrir e se alegrar mais. Será que não chegou a hora de você pegar mais leve por aí? O mundo pode ser incrivelmente belo desde que você leve a sua criança para passear com você. É hora de se divertir. Relaxe mais. A minha criança vive em mim. Tá falando aqui de você se divertir, sorrir, se alegrar. Eu sinto que só com o ato de você sorrir, se alegrar, se divertir, você já vai conseguir transmutar algum tipo de mal. Escreva assim: hoje eu escolho me divertir, sorrir e relaxar. Hoje eu escolho me divertir, sorrir e relaxar. É isso, queridos. Peço que vocês curtam. Peço que vocês curtam, comente, compartilhe o vídeo, hype esse vídeo. Se você ainda não for inscrita, te convido a se inscrever. É uma honra ter você por aqui. Gratidão do fundo do meu coração. Vamos para a nossa segunda opção. Torre de selenita branca. Segunda opção, tarô das bruxas. Com a torre de selenita branca, Opchauriô, signo esmeralda, terça-feira. Segunda opção, torre de selenita branca, mental. Mental dessa pessoa. Como tá a mente dessa pessoa? No geral, né? 7 de espadas. 10 de espadas. Se lascou, né? Se lascou aqui. Confiou em quem não deveria confiar. Eu vejo uma pessoa que tá perdida. Levou um golpe, tomou uma rasteira. Essa pessoa, pela mente dela, hoje só passa que as pessoas são ruins, que as pessoas são más. E ela não tá certa nessa afirmação dela, nesse pensamento dela. Óbvio que não. Óbvio que tem pessoas que são péssimas, ruins mesmo. Mas óbvio que nós temos pessoas boas. Agora, a rasteira que ela tomou aqui, a problemática que ela se colocou, leva ela a acreditar que todo mundo é a mesma coisa, bandido, bandida. Ninguém presta, tá todo mundo contra ela, ninguém gosta dela. Grande problema aqui, um grande problema. 7 de espadas com 10 de espadas pode ser uma pessoa que tomou um prejuízo grande. Mas o quê? Tem uma briga, né, pessoal? Um problema que tá gerando uma grande confusão na vida dessa pessoa, uma grande contenda na vida dessa pessoa. E para alguns aqui, essa pessoa ela tá bem agitada mentalmente, espiritualmente, confusa, magoada.
Existe uma energia de mágoa, uma energia de raiva, chateação. E existe uma confusão que está acontecendo no dia de hoje. Problema mesmo, sabe? Entre ela e alguém. Ou pode ser entre ela e um grupo de pessoas. Olha, o 2 de espadas. Essa pessoa está se defendendo e atacando. Ela nem sabe quem tá na frente dela. Tá vendado, ó. Ela nem sabe quem tá na frente dela, nem sabe com quem. Falta consciência nesse momento. É um momento que falta consciência, que essa pessoa tá falando um monte de bobagens. Existe uma energia dela tá bem perdida, bem amargurada com todo mundo, com raiva das pessoas. Mas aqui não existe uma energia down, né? Existe uma energia assim agitada. Então essa pessoa ela pode estar fazendo muitas besteiras hoje, tomando muitas decisões equivocadas. Ela vai se arrepender? Claro que ela vai se arrepender. Ela só não vai se arrepender se nunca mais retornar à consciência dela. Só existe uma forma dela nunca mais dela não se arrepender. Se ela nunca mais recuperar a consciência dela. Porque aqui fala de uma pessoa que, caramba, tá fazendo uma besteira atrás da outra. Ela faz uma besteira, ela não para não, ela faz outra. Rainha de espadas. Pode ser que alguém pare ela, freie ela. Pode ser que alguém inteligente, alguém que tenha poder. Rainha de espadas, tem um corte aqui. Agora, essa pessoa ela pode perder uma sociedade, pode perder um trabalho, pode perder um relacionamento. Isso tudo por conta de falas não planejadas, de raiva, de a pessoa fazer as coisas no calor do momento. 5 de paus é o calor do momento. No calor do momento a gente fala coisas que se nós tivermos o mínimo de educação, né? Isso chama educação. Lapidação. A gente não fala. Tem aqui uma energia. Fala sobre essa rainha de espadas. Tem a energia de uma rainha de espadas aqui. 2 de paus, que até freia essa pessoa. Freia, coloca essa pessoa para pensar. Nossa, sua pessoa amada, olha, pajem de espadas no fundo do deck. É óbvio que vai ter um arrependimento posterior a isso. Tá falando besteira, tá arrumando confusão com o coleguinha, tá brigando com o vizinho, tá brigando no trânsito. Se decepcionou com alguém ontem, antes de ontem, sei lá, se decepcionou com alguém nos últimos tempos e tá atirando para tudo quanto é lado. Tá errado. Se tivesse certo, não viria essa energia da rainha de espadas aqui, colocando ele ou ela no cantinho do pensamento. Alguma punição essa pessoa toma aqui. Ele é repreendido. Ela é repreendida. Vai gostar? Não. Nenhum adulto gosta de ser repreendido. Mas é necessário. Até para essa pessoa parar e voltar à consciência. O 2 de paus é quando você, nesse momento ali, né, aparecendo, é quando você é freado mesmo por alguém ou por algo. Essa energia da rainha de espadas pode ser algo acontecendo que freia essa pessoa e faz ela falar, caramba, será que eu não tô me excedendo? Será que eu não tô sendo demais? Será que eu não... Será? Sabe? Ele faz um monte de besteira e depois será. Tudo bem. Pelo menos se arrepende, né? Fica aqui em dúvida se tá certo sim ou não. Tá errado. De qualquer forma, gente. E ninguém merece você sangrar em cima dos outros. Sangrar em cima de quem nunca te fez mal nenhum.
Ah, porque fulano me bateu, eu vou sair batendo em todo mundo. Ah, porque não sei quem me roubou, eu vou chamar todo mundo de ladrão. Não tem como, né? E qual é a energia? Fale-me sobre esse 7 de espadas. Qual é a energia desse ladrão? Tem um ladrão aqui, tá? O 7 de espadas entrou na energia aqui como foi o gatilho para sua pessoa amada ficar revoltada. O gatilho para essa pessoa ficar revoltada foi um roubo, foi um golpe, foi uma trapaça, foi uma mentira, foi uma coisa que ela ficou revoltada. Ela tem razão de ficar revoltada? Óbvio, mas ela só não tem razão do resto. 2 de espadas. Tem alguém que ele ou ela já tinha algum tipo de rivalidade com essa pessoa. Ele já não confiava nessa pessoa, não confiava nessa situação. Mas eu sinto que houve assim uma negligência, ou até nem foi uma negligência, foi um descuido. É a mesma coisa, gente? Não sei. Essa pessoa pode ter se descuidado aqui em algum aspecto. Daí, né, do descuido, surgiu aí o golpe, surgiu a trapaça. Fala sobre isso, por favor. De que parte? Então, você já sabe que foi aí de uma situação onde ele ou ela já sabia. Essa pessoa, ela já entendia que não podia confiar em algo ou em alguém. Mas só que ela se descuidou. Ela se descuidou. Veio o eremita aqui. Esse eremita é bem loucão, né? Com 10 de espadas. Fala que essa pessoa, ela vai preferir, depois disso tudo, depois que ela arrumar uma guerra aí com um grupo, ela vai preferir ficar um pouco mais só. E é bom que ela esteja só na companhia dela mesma, porque ela precisa amadurecer. Existe uma necessidade dessa pessoa amadurecer e fortalecer algum tipo de pensamento que pode, de uma certa forma, tá aqui ainda um pouco um pensamento que poderia ser um pouco mais firme, que essa pessoa levou assim, não levou tanto a sério. Sinto que é a intuição dela. O que é isso? 10 de pentáculos. A sua pessoa amada colocou em risco a vida dela. Colocou em risco a família dela, colocou em risco o trabalho dela. O que está em risco aqui, o que foi hoje, nos últimos tempos, desvalorizado ou desestabilizado foi a vida dela. A vida dela aqui na 3D. Essa pessoa, ela pode ter até passado aqui um risco de vida ou colocado alguém da família sob risco de vida por conta da falta de maturidade dela, da falta de posicionamento dela, a falta dela acreditar naquilo que ela mesmo prega. Sabe, é igual eu estar falando aqui para vocês sobre limpeza espiritual, sobre pensamentos positivos, sobre espiritualidade, sobre a leitura de tarô, e não acreditar. Falar, não acredito em tarô, não. Essa pessoa, ela colocou aqui alguma coisa que ela prega. Ela falou para os outros, mas ela esqueceu de ver para ela. Pode ter colocado a saúde dela em risco? Pode.
Mas em muitos casos aqui é uma questão de estrutura financeira, estrutura familiar, estrutura profissional. Ela colocou isso em risco. E por isso que ela ficou tão desnorteada e aborrecida, enraivada. E aí, qual o bloqueio? O bloqueio hoje. Tem vários bloqueios, né? O louco veio no bloqueio. Eu sinto que essa pessoa, ela se jogou aqui no momento que ela não poderia se jogar. Ela foi responsável com aquilo que ela não poderia ser. Ela foi imatura no momento que ela mais deveria ter maturidade. Ela deixou de olhar para aquilo que ela fala todos os dias para os outros olhar. Existe aqui essa pessoa, ela foi audaciosa, e para muitos aqui a palavra não é audaciosa, é irresponsável com a vida dela, com a vida de terceiros e com tudo. E aí, muito cuidado com essa pessoa. Muito cuidado se ela te pedir alguma coisa, se ela te pedir algum favor, se ela tá numa energia que ela precisa fortalecer o que ela prega para ela mesma. Porque eu vejo um nível de responsabilidade aqui e ela não tá conseguindo sustentar alguma coisa na vida dela. A temperança, mas nada é por acaso, né? Nada é por acaso, tudo acontece com o objetivo de nos tornarmos cada vez mais maduros e conscientes. É um tempo aqui onde essa pessoa ela lida com uma certa irresponsabilidade com a vida dela, sim. Mas até mostra que é necessário. É necessário para ela entender o quanto ela é humana, o quanto ela erra. Ela precisou colocar a vida dela em risco para entender o quanto ela erra. Graças a Deus não está acontecendo nada, teve um livramento aqui. Tem uma energia de alquimia, de cura. Tem uma dualidade aqui também dentro dessa temperança, dessa pessoa. Tem um grande ensinamento por trás desse dia, desse momento de vida. Ela estava, de uma forma ou de outra, sua pessoa amada, ela estava separando pessoas por aquilo que ela julgava parecer. Essa pessoa parece madura, essa pessoa parece irresponsável, essa pessoa parece bela e essa pessoa parece feia, essa pessoa parece como uma pessoa rica, essa pessoa parece como uma pessoa paupérrima. Essa pessoa me serve, essa pessoa não me serve. Existe aqui uma desmistificação. Essa pessoa está desmistificando a aparência, porque ela errou 10 de espadas, ela foi para a lona justamente porque ela pensou que ela soubesse de tudo, que ela pensou que pela aparência ela ia conhecer alguém. E a gente não julga pela aparência, a gente julga pela convivência, temperança, pelo tempo,
pela energia, pela frequência. Isso a gente só conhece com o tempo. A temperança fala de uma carta de tempo. Tem algo aqui que aconteceu com essa pessoa, ou tem acontecido repetidamente, mas eu sinto que foi uma vez ou duas, e esse momento de vida está mostrando para ela isso. Não julgue pela aparência. Não julgue pela aparência. E nem entenda que a sua aparência pode lhe conferir tantos créditos assim. Mas o quê? Rei de espadas. Olha, tem um grande ensinamento, tem uma grande lição. A estrela no fundo do deck é período de renovação. Mas para essa renovação acontecer, precisou-se aprender uma lição aqui, e uma lição que doeu na carne. Tá falando aqui de essa pessoa, ela teve um livramento, mas da próxima vez talvez ela não tenha, porque eu sinto que ela se tornou alguém muito rígida nos critérios dela e passou a não enxergar as outras pessoas como elas realmente são. Passou a olhar muito a capa. O Rei de Espadas, ele não olha a capa. Ele sente a energia. Ele conhece. Ele não se deixa influenciar pelo que ele vê. Ele se deixa influenciar pelo que ele pensa. E ele só tem a decisão depois de algum tempo de análise, de algum tempo de confiança. Parece que essa pessoa confiou em alguém aqui porque ele entendeu que parecia que essa pessoa poderia oferecer algum tipo de benefício a ele, mas trouxe prejuízos. E em alguns casos aqui, ela tá lembrando até da vez que ele ou ela não olhou para alguém que ele julgou não ter nenhuma capacidade, né, de somar com ele, e ele foi muito ajudado por alguém que ele julgou menor. Essa leitura é muito específica, ela vai ser para alguém que percebe isso na sua pessoa amada, tá? Uma arrogância, até mesmo uma pessoa bem limitada, né? Com a mente bem limitada e que não consegue olhar para os lados e que engessou o pensamento. Tem uma quebra de uma estrutura aqui. Essa pessoa foi irresponsável, existe uma imprudência, e essa imprudência ela foi cometida por conta de arrogância, prepotência. Ela vai se curar dessa prepotência. Ela vai se curar. Ela não vai continuar pensando igual como ela pensava. Ela vai se livrar. A partir de agora, ela vai pensar mais antes de julgar alguém. Ela vai pensar melhor antes de incluir ou excluir alguém da vida dele ou dela. Como ele ou ela está em relação a você? Já curte, comenta, compartilha esse vídeo, hype o vídeo. Se você ainda não for inscrito e inscrita, eu te convido a se inscrever. É uma honra ter você por aqui. Gratidão pelo seu carinho. Gratidão, gratidão, gratidão do fundo do meu coração.
E vamos ver a energia, pensamentos, sentimentos. Carta da estrela. Tem muitos pensamentos dela em relação a você, inclusive uma saudade bem profunda. Talvez essa pessoa tenha lembrado muito de você no dia de hoje, porque o dia de hoje foi um dia assim, onde ela tá pensando bastante e repensando os critérios dela, repensando a vida dela, e com isso ela tá pensando em você, porque você traz essa energia, né, de uma energia flexível, uma energia acolhedora, uma energia boa. Sinto que você tem uma energia boa, alta frequência. A pessoa amada tá com saudades do último encontro que vocês tiveram, ou saudade da última viagem que vocês fizeram juntos, do último passeio. Essa pessoa, ela sente que vocês se encontraram não foi por acaso. Na vida, sabe? Vocês se encontraram por um motivo maior, um bem maior. Ela encontra em você tudo aquilo que ela sempre sonhou. E essa pessoa, ela sonhou muitas coisas boas para ela, para a vida dela, no geral. Ela só não conseguiu colocar em prática pela rigidez dela. A vida foi levando ela de uma forma meio tosca, meio engessada, né? E ela não conseguiu colocar em prática todos os sonhos dela. Mas mostra aqui que ela tem em você, tem você uma referência, tem você como uma referência. Mas ela entende aqui, nossa, o caixão e o homem. Ela entende que você não quer mais ela, né? Eita, gente. Eu vejo que essa pessoa, ela te vê como um homem ou uma mulher que se tornou independente, que se tornou livre, e que ele continua preso, escravo da matéria. Essa pessoa, ela te tem com muito carinho, ela te respeita muito, te admira muito. Ela queria ser muito parecida com você, mas ela se tornou alguém extremamente mercenário. E ela entende que você não concorda, não compactua com isso. E ela pensa em você como um sonho bom, porém, eu sinto que é um sonho bom e distante, mais distante dela nesse momento. Vamos ver um conselho para você. Então tem muitos pensamentos, tem sentimentos, tem carinho, tem admiração, mas essa pessoa, ela entende que vocês não combinam mais, porque ela escolheu a vida dela, e a vida dela não tem nada a ver com o que você escolheu para você, né? Rei de ouros. Olha, o conselho aqui é para nesse momento você se fortalecer naquilo que você tem, naquilo que você é. E se você tá pensando em entrar em contato com essa pessoa ou facilitar a vida dessa pessoa dentro da conexão de vocês, não faça isso não. Espere essa pessoa tomar alguma atitude em relação a você. Parece que essa pessoa, ela é a sua pessoa amada. Você pode até passar pano para ela, você pode até nem concordar com isso, mas ela escolheu o dinheiro ao invés do amor. E às vezes nem é tanto dinheiro assim, é pouco, mas ela é mercenária. E mercenários, não importa o valor, se é R$1, se é R$1 milhão, se é R$1 bilhão, eles estão atrás do dinheiro. Então se fortalece naquilo que você está construindo para você. Não espere essa pessoa nesse momento. Se reestruture, se estruture.
Sei que você, desde a sua infância, passou por muitas coisas. Com tantas dores, tantos desafios, você só tinha uma opção: ser forte. Até aqui a sua força conduziu o seu destino. Nesse momento, a leveza se perdeu. Mas o contexto mudou, você se tornou uma grande mulher e agora pode resgatar a sua criança interior daquele passado de dor e dar para aquela criança todo o amor e acolhimento que ela merece. Você vai começar a fase mais leve da sua vida. Receba. Escreva a seguinte afirmação: a leveza já pode chegar à minha vida. A leveza já pode chegar à minha vida. É momento de você levar a vida com leveza, é momento de você entender que não depende de você, é momento de você entender que tudo foi como tinha que ser, tudo chegou para você para te engrandecer e te tornar essa mulher, esse homem incrível que você é. Não lute contra os fatos. Aceite e agradeça, porque você evoluiu muito. É momento de ser leve, de estar em paz. Essa pessoa, ela gosta de você, ela pensa em você, ela sente amor por você, mas se ela quiser continuar rígida, deixe ir. A missão de vocês talvez já tenha sido concluída. Em alguns casos aqui, não foi, mas ela vem até você. O que você precisa entender é que você precisa estar leve. Leve para que a vida flua. Para que tudo que tenha que acontecer, aconteça com leveza. É isso, queridos. Curta, comenta, compartilhe o vídeo, hype o vídeo. Se você ainda não for inscrita, te convido a se inscrever. É uma honra ter você por aqui. Gratidão. Beijos.